Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez em algum momento? Por que a escola, que deveria ser esse lugar de pura descoberta, às vezes parece que faz o contrário, que apaga a nossa curiosidade? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa proposta curricular super inspiradora de São Bernardo do Campo, que busca de verdade encarar esse desafio de frente. A questão central é essa aí, e ela bate fundo, né? Por que tantas crianças chegam na escola cheias de porquês, com mil ideias borbulhando, e com o tempo, essa chama parece que vai diminuindo? E olha, a própria proposta já começa botando o dedo na ferida com essa citação. Ela nos força a pensar nesse ponto de virada, sabe? Aquele momento em que a criatividade, a exploração, parece que dão lugar para respostas prontas, para uma caixinha mais rígida. Ok, para a gente entender a solução que eles propõem, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do desafio. Essa necessidade de repensar a educação não é de hoje, claro, mas o momento que a gente vive tornou isso mais urgente do que nunca. A pandemia, como o documento aponta, foi um baita acelerador. Ela não só aumentou as lacunas de aprendizado, mas escancarou o quanto a vida social e emocional das crianças foi afetada. Ficou óbvio que não adiantava só cuidar do conteúdo, era preciso cuidar da criança como um todo. E a resposta de São Bernardo para tudo isso não é só um ajuste aqui e ali, não. É uma virada de chave filosófica, uma mudança profunda. Eles chamam de um currículo do cuidado. A grande sacada por trás disso tudo vem de um educador colombiano chamado Bernardo Toro. E o raciocínio dele é genial de tão simples. Se a educação foi uma invenção humana, então a gente pode e deve reinventá-la para servir melhor ao nosso tempo. Simples assim. E aqui está o coração da mudança. Pensa na educação mais tradicional, muitas vezes ela funciona numa lógica que a gente pode chamar de ética da acumulação. O foco é competir, é o sucesso individual, é ser o melhor. A nova proposta vira esse jogo de cabeça para baixo, apostando numa ética do cuidado. E aqui o sucesso não é o que se acumula para si, mas o que se constrói junto, com solidariedade e convivência. É outra parada. E para não deixar nenhuma dúvida do peso disso, o documento traz essa frase do Leonardo Boff que é um soco no estômago, né? Ela lembra a gente que cuidar deixou de ser só uma ideia bonita, passou a ser uma condição para nossa sobrevivência como espécie. Tá, tudo isso soa incrível na teoria, mas e na prática? Como é que essa filosofia toda vira aula de verdade? Vamos ver como a teoria se transforma em ação. O conceito-chave aqui é o de saberes em atos. A ideia é que o conhecimento não é algo para ficar guardado na estante da memória, sabe? Ele é uma ferramenta para ser usada. Aprender de verdade não é decorar um monte de coisa, mas sim ser capaz de usar o que se sabe para agir e entender o mundo. Pega a matemática, por exemplo. Em vez de começar com a fórmula pronta no quadro, o professor joga um problema do mundo real para a turma. Aí os alunos têm que criar seus próprios jeitos de resolver. A sala de aula vira um grande laboratório, onde todo mundo compartilha e debate as estratégias que criou. A fórmula só chega no final, como um jeito de organizar aquilo que a turma inteira já descobriu na prática. O processo de pensar vira a estrela do show, muito mais do que a resposta certa. E essa filosofia muda até o esqueleto do currículo. Em vez daquela lista de conteúdos para passar a matéria, a organização começa pelos objetivos, ou seja, pelas ações. O que os alunos precisam ser capazes de fazer. Só depois é que vem o conteúdo necessário para aquela ação. É uma inversão total de prioridades. A ação vem sempre em primeiro lugar. Mas o tal do cuidado vai muito além do conteúdo das matérias. Ele abraça a ideia de proteger a infância em todos os seus aspectos. Essa frase do documento é muito forte. É um lembrete de que a escola tem uma responsabilidade gigantesca. Não basta ser um lugar onde se aprende, tem que ser um espaço que garante ativamente o direito de ser criança, de viver a infância de verdade. E é por isso que, nesse currículo, o brincar é levado muito, mas muito a sério. É um direito fundamental. Não é uma pausa do aprendizado, é a principal forma de aprender. Imaginação, curiosidade, isso não é distração. São as ferramentas de aprendizado mais potentes que uma criança tem. Na arte, a lógica é a mesma. O foco sai do produto final, daquele desenho perfeito, e vai todo para o processo. O que importa é a experimentação, a coragem de tentar, o jeito que a criança encontra para se expressar. É valorizar a jornada, não só o destino. Até a educação física ganha um novo sentido. Eles usam esse conceito de se movimentar, que troca a ideia de exercício mecânico pela ideia de expressão.
O movimento vira uma linguagem, um jeito de sentir, de interagir e de conversar com o mundo. Então, depois dessa jornada toda, qual é o objetivo final? Onde é que tudo isso quer chegar? Bom, a visão de longo prazo é formar um novo tipo de cidadão. O Bernardo Toro define 7 capacidades que são essenciais hoje em dia. E repara como elas vão bem além do básico. Não é só ler e fazer conta. É saber analisar dados. É receber as notícias da mídia com um olhar crítico. E, fundamentalmente, é saber trabalhar, planejar e decidir em grupo. No final das contas, o que essa proposta busca é algo realmente transformador. O objetivo vai muito além de ser bom em matemática ou português. A meta é formar pessoas mais humanas, mais justas, mais solidárias. Pessoas que não só entendem o mundo, mas que se sentem capazes e responsáveis por torná-lo um lugar melhor. E aí, essa nova visão para a educação deixa a gente com uma pergunta para levar para casa. E se o verdadeiro sucesso de uma escola não fosse medido só pelo que se sabe no final do ano, mas por quem cada pessoa se tornou ao longo do caminho? É, uma ideia e tanto para a gente pensar. Obrigado por acompanhar.